Força baiana, força africana, força divina vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina vem nos ajudar. A Umbanda é sagrada, gente. É mais sagrada, muito mais do que as pessoas pensam. Muita gente confunde a Umbanda com o Candomblé. O Candomblé também é sagrado. Aí diz, isso é uma religião panteísta. E eu vou repetir, o Candomblé é sagrado. A Umbanda não sendo o Candomblé, de onde que ela vem? A raiz dela é lá nessas tradições espirituais, todas, né? Dentro da Umbanda, a gente tirando as cascas, nós vamos ver tradições que nos remontam ao Vedanta, a tradição védica, nós vamos ver tradições que nos remontam a Kabbalah, tradições que nos remontam à magia zoroástrica, o zoroastrismo, o egípcio. É uma bela síntese, a Umbanda mesmo, é uma bela síntese. E as tradições africanas, ao próprio Candomblé. Porque quem olha o Candomblé, e quem olha o Candomblé dentro da sua visão esotérica ou profunda, vai ver ali toda a cosmogonia que é relacionada à cosmogonia universal. A gente pode fazer pontes de ligação entre a tradição espiritual do Candomblé e as tradições espirituais, repito, da Kabbalah, do budismo, enfim, de tudo. Porque da tradição védica, né, da tradição espiritual do Egito, gente, hoje já está no tempo da gente ver isso, né? Sair fora do sectarismo. A raiz da Umbanda é essa. Inclusive a palavra Umbanda, mas como é que ela surge? Como é que ela bota o pé aqui no mundo? Ora, o Espiritismo surge, né, como ele é constituído, a pesquisa dos fenômenos não é restrita ao Kardec, tá? Kardec faz o trabalho dele de codificação, ele codifica, né, aquele material todo de fenomenologia, e tem um trabalho fantástico, maravilhoso. Aquilo é constituído daquela forma e no Brasil ele cresce e se transforma em algo que a gente vê hoje, o Espiritismo aqui. Mas a Umbanda, quando ela bota o pé, ela põe o pé na materialidade do mundo, porque o Espiritismo, que já estava no Brasil desde os meados do século XIX, tinha sido muito perseguido e esta perseguição levou o Espiritismo a uma defesa. Qual era a defesa? Só pode ser espírita quem é formado, quem é alfabetizado, quem é doutor, quem é isso, quem é aquilo, para mostrar que eu não sou feiticeiro, né? Que eu estou comunicando com os mortos, por isso, por aquilo outro. Ora, e aí? O Espiritismo ficou afastado de uma grande parcela da população. A Umbanda não é que ela surge ali, mas ela vai ficar pontuada num evento que vocês todos já sabem, que em 1917, e eu tenho aqui, gente, esse quarto aqui que eu estou saindo fora, vocês estão vendo aí, a minha avó era uma dessas médiums originais lá, no início do século XX. Um desses médiums, chamado Zélio, o Zélio era um menino, e ele é tomado por uma paralisia, por um fenômeno que um dia levam ele num centro espírita. E nesse centro espírita, né, dizendo que ele ia ser curado ali, vem uma entidade que se apresenta na forma de um caboclo. E as pessoas, primeiro vem um preto velho, e aí os médiuns do centro tentam doutrinar. Zélio Moraes, é isso mesmo. Obrigado, Trajano. Esse preto velho, que era pai Antônio, se tenta ser doutrinado, e ele diz assim, por que você fica me doutrinando? Né? E o caboclo também, satisfeito, por que você está me doutrinando? E aí tem um médico que fala assim, mas eu estou olhando para você, não estou vendo nem nada que você está dizendo. Você está dizendo que você é um índio, que é um caboclo, eu estou vendo um jesuíta. Ele fala, pois é, porque vocês adoram a aparência, mas nós viemos aqui exatamente para mostrar que a espiritualidade não se faz de aparência. E que o amor e a presença divina são para todos. E a partir de amanhã, na casa desse aparelho aqui, nós vamos começar um movimento que vai se chamar de Umbanda. As pessoas falam que era assim, a Umbanda, né? Umbanda. E aí surgiu o movimento organizado da Umbanda. Havia vários focos já no Brasil,
E eu digo a vocês, um deles era inclusive a minha avó, que nessa época, 1917, já recebia a entidade de Umbanda, a vovó Joaquina. Ele era o caboclo das 7 encruzilhadas, isso aconteceu em Neves, Niterói. Zélio Fernandes de Índia, por isso eu falei do Fernandes de Moraes. E ele começou a constituir algo que foi sendo trazido pelo caboclo das 7 encruzilhadas e por outros. Ele fundou 7 tendas, caboclo rompe-mato comandando uma, e aí ficou muito claro, depois quando a Umbanda cresceu, que essas denominações, caboclo 7 encruzilhadas, caboclo rompe-mato, caboclo 7 flechas, pai Tomé, pai Joaquim, pai Antônio, vovó Joaquina, vovó Joaquinta, eram, na verdade, grandes estruturas vibratórias sob um nome, e provavelmente devia ter uma entidade regente maior, e abaixo disso, vários usando o mesmo nome, né, trabalhando em vários lugares. E a ideia da Umbanda qual era? Levar a mesma verdade que o Espiritismo trazia, ou seja, as vidas sucessivas, a nossa condição de transformarmos a nossa vida, de cura, e trazendo, junto com isso, um trabalho prático de limpeza espiritual, trazendo as tradições espirituais que vinham de outras fontes, como a própria Kabbalah, né? Como a própria visão é chamado de magia. Magia não é mágica. Magia é a operação ativa de forças universais, né? A oração, é até bom, a gente falou do dia 13 de maio, nessa história de Fátima, orar é ativo sim, mas orar tem um quê de passividade. A magia, ela tem um quê, quase sempre, de atividade. O ideal é que os dois, oração e magia, se transformem em algo que é chamado de teurgismo, quer dizer, uma ação divina, em que eu não preciso depois nem mais nenhum ritual, né? Como Jesus fala, para aquele que tem uma emunária vai dizer, sai aqui, esse monte vai para lá, e ele sai. A força da palavra basta. Mas enfim, vamos lá para a Umbanda de novo. Essas entidades, então, pretos velhos, caboclos, elas comandam uma enorme quantidade de outros espíritos que utilizam a mesma denominação. E trabalham para o bem, para a luz. Isso é uma questão, é mal, é macumba, né? A palavra macumba, inclusive, não tem nada a ver com mal, né? O candomblé, pelo contrário, também não tem nada a ver com o mal. O mal está no coração do homem. Eu não preciso fazer magia negra contra ninguém. Basta eu ter um pensamento negativo, uma inveja, eu ter um desejo mal, que eu estou eu estou usando isso para destruir alguém com uma força, vamos botar entre aspas, mágica, né? Muito mais às vezes do que magia, eu ter contra aquela pessoa uma fixação negativa, um pensamento negativo. Então, o processo que a Umbanda traz é trazer para dentro da nossa religiosidade, da espiritualidade popular do Brasil, algo que pudesse ser compartilhado por aqueles que não eram doutores, que não estavam ali querendo fazer para aqueles que precisavam apenas de ter um canal que os ligasse à espiritualidade. Aí, assim, os trabalhos não vieram do candomblé, eles têm uma ligação com o candomblé, mas eles não são exatamente equivalentes ao candomblé. Tem muita diferença, mas eu não quero falar de diferença aqui, porque a gente não está falando a Umbanda é isso, o candomblé é aquilo. Para quem não está assistindo desde o início, toda a nossa ideia é fazer com que a gente entenda as linguagens utilizadas pelas diversas correntes da espiritualidade, na forma das religiões, como estruturas que podem ser traduzidas para uma linguagem comum. Essa linguagem comum se relaciona à espiritualidade e não à religião. A gente pode até usar a palavra religiosidade, mas eu gosto mais de espiritualidade, porque desvincula completamente de religião. Apesar de religião ter a história do religare, relaciona-se com a unidade ou com a unicidade. Então, a Umbanda traz elementos do candomblé, sim, porque utiliza, mas traz também das tradições indígenas. Ou não tem os caboclos, ou não tem os pretos velhos. Então a Umbanda se a gente olhar legal, ela tem um caráter universalista fantástico. Como tudo nessa vida, há distorções. Então, tem Umbanda e tem Umbanda, né? Como tem gente que é espírita e a gente que é espírita. Estou botando aí entre muitas aspas, como tem católico e católico.
Então, é preciso que a gente entenda esse processo e aí, gente, entender que tipo de entidade trabalha na Umbanda. Porque o que acontece dentro do Espiritismo? Tem espírita que fala assim, vamos acolher nossos irmãos umbandistas, vamos acolher as entidades que são pouco esclarecidas, vamos dar luz a elas, permitir que elas trabalhem para que elas possam evoluir. Isso é racismo. Desculpa ter elevado a voz. Isso é uma visão de mundo completamente partida, completamente dualista, né? Nada disso. Como é que eu posso dizer, e o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas mostrou isso no primeiro momento, como é que eu vou julgar alguém pela aparência? Por detrás de um preto velho, de um caboclo, 99,9% das vezes tem entidades ali, muitas vezes de caráter angélico, que numa humildade absoluta vem, porque elas não têm nada a parecer assim o assado, vem trazer a sua luz aonde possa ser essa luz entendida e aonde não. A minha avó morou aqui muitos anos e eu vi desde a minha infância as entidades de Umbanda trabalhando. O Caboclo Higino, que foi a entidade que trabalhou da minha avó desde a sua, e eu falei lá que ela precedeu inclusive ao Zélio. Ela veio, meus bisavós eram portugueses, vindo de Portugal. O meu bisavô inclusive era um contador, vieram para São Paulo para ele trabalhar na Fundação Álvares Penteado. E aí, no meio de uma família portuguesa que não tinha nada a ver com o Brasil, de repente começa a baixar numa criança de 8 anos, que era minha avó, Caboclo Preto Velho, a vovó Joaquina, a vovó Jacinta, e o Caboclo Gino, que foi o meu primeiro guru, me deu. Ele era um cabalista, certamente, de outras vidas, porque o que ele falava, eu só fui ver depois, quando eu fui estudar outras tradições orientais, né? Pretos velhos, caboclos, são todos espíritos de uma ancestralidade e de uma sabedoria e de uma luz profunda. É uma pena que as pessoas não entendam isso, né, e não valorizem a Umbanda. Né? Na verdade, para mim, Umbanda é algo que faz parte da minha vida assim, medularmente. E eu vivi a Umbanda há muitos anos e vou compartilhar com vocês, então, de novo, essa que para mim é uma verdade absoluta da iluminação desse movimento, quando ele é visto com a sua mais profunda natureza. Então, um preto velho, uma preta velha, naquela aparência ali, muitas vezes esconde um sábio, né, multimilenar, na maior parte das vezes. E quando um espírita diz que vamos ter sim um preto velho ali para poder ajudar ele a evoluir, isso é racismo. Isso não é bondade nem caridade. Né? Ainda hoje, infelizmente, os espíritas rechaçam essas entidades e elas trazem uma sabedoria ancestral. A Umbanda é uma sabedoria sagrada. Eu vou repetir para as pessoas que não estavam conversando ainda com a gente. Eles trazem espiritualidade ligadas a tradições do Egito, da Índia, da Kabbalah. Né? Se a gente olha, e eu tive essa oportunidade, eu convivi aqui nesse quarto, na fazenda da minha avó, essa médium fantástica, Judite, né? Com essas entidades que me ensinaram coisas que eu fui depois aprender só quando fui estudar. Né? Quando eu fui estudar Kabbalah, eu vi quanto Caboclo Gino falava de Kabbalah. Pai Tomé falava de coisas que a gente vai ver dentro da tradição da magia egípcia. E por aí vai. Né? Então, gente, eu me considero um privilegiado, porque eu tive a oportunidade de conviver isso para e passo, né, de receber ajuda, de ver esses trabalhos. E depois, no Frei Luiz, quando eu fui para lá, encontrei no Rocha Lima um espírita que era receptivo aos pretos velhos, e foi isso uma das coisas que me fez ficar ali junto do Rocha Lima, né, porque eu não entendia a visão que havia no espiritismo, não é porque eu era espírita, não é que eu não seja, não. Quer dizer, eu tenho maior adoração pelo espiritismo, porque o espiritismo mas hoje eu me considero não ligado a nenhuma corrente religiosa. Só para quem não me conhece saber disso. Mas esse berço da Umbanda, eu encontrei no Rocha Lima uma ressonância, e eu tive a oportunidade de ver nos trabalhos de materialização, a materialização, por exemplo, de Pai Tomé, do Preto Velho e Pai Tomé. E materializado completamente, com seu cabelinho. Né? Então, a gente que eu me considero um privilegiado em ter podido entender isso e ter podido beber nessa fonte de sabedoria com eles. Né?
Principalmente os pretos velhos, eu adoro os caboclos. Sete Flechas, por exemplo, é um caboclo que me salvou na vida de muitas coisas, né? Também o vi materializado, Cobra Coral, o vi materializado, ou seja, não só pela mediunidade minha, mas materializado mesmo, né? Lá na Bununa e no Padre Pio também, em alguns momentos. Cobra Coral, uma vez materializado, trouxe uma cobra viva, né? Viva, materializada na sua mão, né? A materialização não é uma projeção etérica, não é fantasma Pluft. Todo mundo viu a cobra e ele foi embora e levou essa cobra, né? Entrou de uma dimensão para outra. Você vê a ciência envolvida nisso. Que ciência é essa? Que tecnologia é essa? Então eles dominam. Um ponto de Umbanda, gente, vai olhar os escritos dos cabalistas, vai olhar os gráficos de magia das diversas tradições e a gente vai entender que o que está acontecendo ali, quando uma entidade traça um ponto, ele está criando um circuito de energia específico que ele dirige para algum tipo de finalidade. E quando é um preto velho, quando é um caboclo, e mesmo quando é um Exu fazendo isso, eles estão dirigindo isso para uma finalidade de cura, uma finalidade de romper padrões vibratórios negativos. A Umbanda é o que nós temos hoje de maior estrutura, junto com outras, é claro, mas é onde nos oferece, quando bem entendida, a maior estrutura para nós lidarmos com as nossas sombras pessoais e as sombras do mundo, né? Então, gente, eu acho que a gente tem que aproveitar muito, né, os ensinamentos que todas as escolas nos trazem. Fica aqui, além da homenagem aos pretos velhos, a visão que eu tenho. Eu não quero impor isso a ninguém. Não, eu quero só estudar aquela escola porque eu me sinto bem ali. Nada contra, né? Eu sou uma pessoa que, enfim, é uma coisa que me move desde que eu existo nesse mundo. Para mim fica até fácil um pouquinho, fica fácil enxergar. Talvez eu tenha nascido com essa facilidade, por isso eu me ligo tanto ao Paramahansa Yogananda. Entender o que é igual e o quanto é semelhante cada visão de espiritualidade, que não deveriam estar elas separadas nunca, né? Quando a gente vê esses fenômenos, quando vê, por exemplo, Nossa Senhora aparecer em Fátima, o que está na essência, na substância daquilo? Por que ela escolheu o dia 13? Né? Vou voltar lá. 13 é, na visão espiritual da Kabbalah, do judaísmo, a saída do círculo kármico de 12 e o salto para o 13, para a consciência que nos liberta. Por isso ela escolheu os dias 13, escolheu o Shabat para recomendar o rosário. Os umbandistas, né, quando a gente fala com o preto velho, a gente vê muitas vezes ele falar com uma linguagem que remonta a um sábio que conhece tradições espirituais de várias fontes. Então eu vejo que o tempo de hoje, os tempos que nós vivemos hoje à nossa frente, os tempos a que nós somos chamados a compartilhar, são tempo de... aí eu vou lembrar de um grande, para não dizer que a gente tem nada contra o espiritismo, Emmanuel, né? São tempos em que a gente precisa entender não só uma regeneração, mas são tempos em que a gente precisa justificar. Tempos de justificação, falava Emmanuel uma vez para o nosso Chico. O que é, e o que queria dizer, eu acredito, Emmanuel ao falar tempos de justificação? Lembra da história do justo que eu conto aqui, né? O que é a gente justificar? Não é explicar uma coisa, criar uma explicação, criar algo para a gente fazer que as pessoas entendam. Não. Justo no sentido assim, ó. É tempo da gente colar a nossa natureza aparentemente separada com a essência divina. Ó, a minha mão aqui, ó, não tá porque vocês estão vendo, né? Mas se eu puser assim, vocês podem achar que tem uma mão só. Nós nascemos com duas mãos, mas entendendo que elas unidas, quando elas se transformam em uma só, quando elas se entrelaçam, quando elas fazem mudras, quando a divindade se expressa na unidade, a gente consegue saltar por sobre todas as nossas, enfim, deficiências
aquilo que nos separou, nós estamos em pecado, ou seja, cortados, não, mas pensando estar cortados da natureza divina, e a gente se justifica. O tempo é de justificação, de se ajustar, de se aderir, de se unir, fazer com que nós e o Pai e Mãe cósmico sejamos um só. Isso é possível, isso é desejável, isso é alcançável. Nós precisamos fazer isso. E lá vem a barquinha que vem do mar de Lisboa. E lá vem a barquinha que vem do mar de Lisboa. Nossa Senhora vem dentro, Santo Antônio vem na proa. Nossa Senhora vem dentro, Preto Velho vem na proa. E lá vem a barquinha que vem do mar de Lisboa. E lá vem a barquinha que vem do mar de Lisboa. Nossa Senhora vem dentro, Santo Antônio vem na proa. Nossa Senhora vem dentro, Preto Velho vem na proa. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seu poder é bem maior. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seu poder é bem maior. Bahia, oh África, vem cá, vem nos ajudar. Bahia, oh África, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina vem nos ajudar. Bahia, oh África, vem cá, vem nos ajudar. Bahia, oh África, vem cá, vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina vem nos ajudar. Força baiana, força africana, força divina vem nos ajudar. Pai Tomé, bom pastor, Preto Velho, curador, pega a pemba, arrisca o ponto, leva tudo que encontrou. Pai Tomé, bom pastor, Preto Velho, curador, pega a pemba, arrisca o ponto, leva tudo que encontrou.